Fala pessoal, dando continuidade então ao nosso projeto. No último vídeo a gente concluiu a parte de estimativas de estabilidade e modelando já o conjunto asa em empenagens, né? Então, de posse disso, a gente tem a posição do CG, que é 20% da nossa CMA, e a partir disso a gente tem qual que é a posição disso daí, efetivamente, né, geometricamente. Então, de posse disso, o que a gente pode fazer? A gente sabe os componentes que a gente quer usar e a gente sabe o peso de cada um desses componentes, né? Cabe a gente agora a manipular a posição desses componentes para que a gente consiga levar o CG até a posição desejada. Então, o que eu fiz aqui foi o peso balanceamento, que é um recurso muito simples de ser feito, muito simples mesmo, e muito útil ao mesmo tempo. Porque muitas vezes a gente acaba fazendo... quando comecei a mexer com modelismo, por exemplo, fazia o projeto de fuselagem para caber os componentes, mas não tinha uma ideia muito clara de como que eu ia fazer aqueles componentes naquelas posições que a fuselagem impor para eles, para levar o CG para onde eu queria. Mas eu posso usar o peso balanceamento, né? Que é uma ferramenta muito simples. Então, como é que ele funciona basicamente? Eu vou falar rapidamente sobre o peso balanceamento, não vou expor tanto sobre isso, que eu acho que é um recurso que vale a pena conhecer. O que a gente faz? A gente tem aqui a gente primeiro define posições para os componentes. A gente define um referencial. No caso aqui, o referencial que eu estou usando é a posição do centro de massa do motor. É importante que a gente vai tratar a posição dos componentes sempre referindo ao centro de massa de cada um deles. Então o referencial que eu usei aqui foi o motor, o centro de massa dele. Eu até botei aqui no gráfico aqui a asa e a empenagem para a gente ter uma referência. E cada um desses quadradinhos ou triângulos representam o centro de massa de um dos componentes que a gente vai utilizar. E aqui em cima, só que eu levei aqui para cima, só para ficar menos poluído, né, comparação. Não dá para ver porque está escondido aqui já, mas tem em preto aqui um losango que é o CG objetivo, né, que é esse daqui, 17,28 metros a partir do referencial, que é o motor. E aqui, nessa bolinha laranja, tem o CG atual. Então, a gente pode ver aqui, ó, que se eu mexer em um dos componentes, levar ele lá para trás, o CG corre para trás, né? Deixa eu voltar aqui. Então, tem as posições lógicas, né, que a gente vai colocar coisas. Por exemplo, a hélice. Eu coloquei que ela vai ficar 2 centímetros à frente do motor. Faz sentido, né? Já o ESC, eu posso colocar ele onde eu quiser para mexer no CG, mas a princípio eu coloquei ele junto com a bateria, vai ficar um do lado do outro, fica mais prático de montar. Mas eu posso mexer com qualquer um desses componentes, levar para trás ou para frente, e a gente vê que a gente altera aqui a posição do CG. Bom, o peso balanceamento a gente faz basicamente, né, a partir do referencial, que é no nosso caso aqui a posição do motor, a gente faz um somatório de momentos de cada um desses componentes. Cada um desses componentes tem sua posição e sua massa, e com base nisso a gente consegue estabelecer aí um momento que cada um gera em torno do nosso referencial. Então, se a gente somar, o que está fazendo aqui, ó, nessa célula é somar o momento que cada um deles está sendo gerado e dividir pela soma do peso desses componentes. E como resultado a gente tem aqui qual que é o CG desse conjunto. Então eu posso mexer em cada uma dessas posições, ou massa desses componentes, e eu vou ver que o CG vai alterar como eu quiser. Aliás, conforme for a alteração, né? Então, com base nisso, eu vou mexendo na posição dos componentes para poder conseguir levar o CG para onde eu quiser. Agora tem uma coisa aqui que é mais difícil de medir, por exemplo, onde está o CG da estrutura? Eu não sei, ela não existe ainda, então eu tive que chutar. Mas é o seguinte, na hora de a gente chutar alguma coisa, é interessante que a gente chute, por exemplo, o peso da estrutura, eu chutei ele mais para trás do que eu acho que ele vai estar. Eu acho que o peso da estrutura vai estar por aqui, mais ou menos aqui, próximo do bordo de fuga, ou um pouco para frente até. Mas eu chutei mais para trás porque é mais interessante, porque se eu chutasse onde eu acho que está,
e por acaso o CG fosse um pouco mais para trás, eu ia gerar um CG mais traseiro. Como eu tenho um comprimento muito menor à frente do CG desejado do que atrás, fica muito mais difícil de corrigir esse CG depois, porque se eu tiver que colocar um contrapeso, o contrapeso vai ter que ser muito mais pesado, e contrapeso é peso morto. Então, caso eu erre no peso e balanceamento, e caso seja necessário colocar um contrapeso, eu prefiro que ele fique com o nariz pesado, porque se eu tiver que corrigir, se eu colocar um contrapeso aqui na cauda, eu tenho que colocar um peso muito mais leve aqui na cauda para corrigir o meu CG. Então eu vou ter um conjunto mais eficiente. Né? Lógico, o ideal é eu acertar, cravar aqui o peso da estrutura e todas as posições aqui. Mas como existe uma margem de erro, né, e como isso aqui é uma estimativa e isso aqui é significativo, né, se eu mexer aqui 10 centímetros na posição da estrutura, olha como é que desloca o CG. Então eu prefiro chutar para trás e ter que colocar um pezinho aqui atrás. E como eu já estou suspeitando que talvez eu tenha que usar um servo mais pesado na cauda, mais forte um pouco, então talvez eu consiga corrigir, caso fique com o nariz pesado, com um servo um pouco mais forte, vai ser um pouco mais pesado. Mas enfim, então com base aqui no peso balanceamento, eu coloquei as posições de cada um dos componentes e depois disso a gente leva isso para um software de modelagem, que vai ajudar a gente, pode fazer na mão também, mas no caso eu prefiro fazer um software de modelagem que é muito mais fácil do que fazer na mão, que é alterar as coisas. Então, o que eu fiz? Eu peguei cada um dos componentes, no caso eu não modelei todos, né? Tem um site muito bacana aqui que chama GrabCAD, que ele tem uma biblioteca enorme de coisas já modeladas por outras pessoas e disponível gratuitamente. Isso pode ajudar muito na etapa de modelagem, porque às vezes a gente pode conseguir componentes que já estão modelados lá e a gente não precisa perder tempo modelando. Só importa ele e confere se as medidas estão certinhas e tudo mais. Então, por exemplo, se eu buscar aqui qualquer coisa, tem que buscar em inglês, né? Que a biblioteca dele está em inglês. Buscar aleatório, tipo 2822, que é um motor bem comum aqui no modelo. Aí, vê, já tem o modelo da IMAX aqui modelado e tudo mais. Então, caso eu fosse utilizar esse motor, por exemplo, não precisaria perder o tempo modelando isso aqui. Ele já está, e o nível de detalhe é muito bom. Então, até para fazer encaixe é muito bacana. Tem que conferir as medidas, porque isso aqui é feito por qualquer um e posta lá. Então, nem sempre está 100% certo, mas a maioria das vezes está. Então, eu só baixo e confiro as medidas. Então, nesse caso aqui, eu peguei a bateria, né, o ESC, nesse caso é um ESC de 60. Eu não representei aqui, eu tirei aqui, no caso, os cabos, para não... porque ele fica reto aqui, então não representa muito bem. O motor, os servos e o receptor. Os servos da cauda ainda não representei, falta ainda trabalhar bastante aqui na cauda ainda. Mas basicamente o que a gente tem que fazer aqui é os componentes na posição que a gente definiu aqui, fazer a fuselagem comportar tudo isso. É claro que a planilha aceita qualquer coisa, eu posso definir qualquer relação de posições aqui de componentes. Mas nem sempre essa posição vai ser possível. Por exemplo, se eu não definir uma medida, um comprimento mínimo aqui entre a bateria e o motor, por exemplo, eu poderia criar algo que a bateria estivesse sobrepondo o motor, mas isso não é possível na realidade. Então, por mais que eu faça o peso balanceamento, depois eu tenho que conferir as medidas dos componentes para ver se cabe tudo certinho. Então, eu fiz aqui duas linhas, uma superior e uma inferior, que vão definir a silhueta da aeronave, né? Tudo a fim de comportar os componentes. É claro, não sobra tanto espaço, né? Tem que deixar uma sobra, porque pode ser que o espaço interno fique um pouco menor, né? Tem espessura da casca e tudo mais. Eu ainda não defini como é que vai ser o esquema de cavernas aí dentro. Então, tem que deixar uma margem boa aí para não correr o risco de faltar espaço, o que é grave, né? Então, aqui já dá para ter uma ideia de como é que vai ficar a fuselagem. Ainda falta trabalhar a cauda, ainda não vou entrar nesses detalhes ainda. Mas aqui na frente já tem uma geometria mais definida, né? E aqui, esses servos vão ficar
dentro da asa, né? Eles vão ficar um pouco mais para baixo aqui, que não vão ficar totalmente escondidos dentro da asa, mas eles vão ficar no corpo da fuselagem para gerar o mínimo de perturbação possível. Eu não ia colocar eles na asa, porque senão eles iam ficar com o corpo exposto, né? E é até bom que coloca a linkagem aqui na parte de dentro, que polui menos aerodinamicamente. Eu ainda vou virar esses servos, eu vou colocar o braço dele para o centro, porque aqui, não sei se vai dar para reparar, mas essa posição aqui do servo, o braço, está ficando muito próximo da extremidade, então como vou precisar da parte de cima para o braço articular, pode ser que se eu não inverter, talvez eu tenha que aumentar ainda mais a largura aqui, o que não é interessante. Então tudo aqui ainda está em aberto a geometria, né? Eu estou tentando elaborar o conjunto e já começar a pensar em como é que vai ser o encaixe da asa e tudo mais, e fazendo isso aos poucos. Agora começa uma etapa que não dá para correr muito, então tudo que for fazendo tem que ir pensando um bocado, porque senão isso gera problema lá na frente. Então agora os passos têm que ser bem pensados, porque senão isso gera um prejuízo grande de tempo para a gente, né? E o receptor vai ficar aqui na parte de trás, e os servos da cauda eu vou tentar esconder eles aqui na porção de trás, aqui, tanto para corrigir possível nariz pesado da aeronave, quanto para esconder eles na estrutura. Eu não sei se vai ter espessura suficiente para esconder muito bem, mas eu vou fazer o meu melhor aqui para tentar trabalhar ali. Então eu vou deixar em aberto ali a cauda ainda, porque ainda tem que ser bem pensado, então eu vou cuidar aqui da parte da frente primeiro. Note que tá só os esboços aqui ainda, né? Eu fiz só metade, depois eu vou espelhar, porque ainda tem muito a ser mexido aqui, né? Como eu falei, agora chega uma etapa que não dá para correr muito, tem que ir pensando nas coisas e garantindo que não tem nada mal pensado, porque senão lá na frente vai gerar um problemão que a gente vai ter que corrigir na gambiarra, que eu não quero fazer. Então basicamente, até então é isso, né? Já tem um esboço aqui da parte frontal da fuselagem, né? Tentando gerar o mínimo de área possível aqui. Então eu estou ponderando entre sobra aqui para garantir que os componentes vão caber, quanto com a área, né, dos componentes. Quanto à asa, possivelmente eu estou pensando em colocar um diedro pequeno nela para garantir estabilidade lateral dela também, né, em relação à rolagem, né. Estou pensando em trazer um pouquinho da estabilidade nesse sentido, porque voar uma aeronave instável quanto à rolagem é muito ruim mesmo. E muitas asas baixas que não se faz pensando nisso acabam ficando instáveis nesse sentido, que é muito desagradável voar esses aviões. Eles são voáveis e tudo mais, mas é muito ruim. Então eu estou pensando em colocar um diedrozinho pequeno nessa aeronave, né, para garantir que não vai ser uma aeronave ruim de voar. E no mais é isso. Então no próximo vídeo eu devo trazer a fuselagem já mais bem definida. Por enquanto é só um esboço, a parte da cauda ainda tem que ser trabalhada. Mas como eu falei, nessa etapa tem que se pensar com mais critério as coisas e consequentemente se anda um pouco mais devagar nessa etapa, mas logo mais a gente consegue dar uma alavancada boa. Mas no mais é isso, né? No próximo vídeo pretendo já trazer a fuselagem esboçada já, né? Depois a gente começa a pensar nos encaixes e tudo mais, que é uma parte um pouco mais trabalhosa, mas pelo menos a carcaça dela eu pretendo trazer já no próximo vídeo. Então é isso, espero que vocês estejam gostando do projeto, aceito sugestões e se inscreva aí no canal para continuar acompanhando, e se gostou do vídeo deixa o seu like. É isso, muito obrigado, até a próxima.